Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui do canal. Se você depositou o seu tempo e a sua atenção aqui neste conteúdo, eu sinto uma responsabilidade muito grande com isso, tá? E dado isso, eu faço um compromisso aqui com você, que é o compromisso de sempre me atentar ao tipo de conteúdo e à qualidade do conteúdo que eu vou te passar aqui, tá bom? Vamos lá, cara. Se você não assistiu o primeiro vídeo, talvez seja interessante depois que acabar esse vídeo você olhar ele lá. Por quê? Se você não me conhece, eu consegui dar uma contextualização muito boa sobre quem que eu sou e sobre o que que eu faço, e eu consegui dar uma clareza muito melhor sobre qual que é o objetivo do canal, tá bom? Então, assim, não tem necessidade de você sair desse vídeo pra ir pra lá agora, porque o que eu vou falar aqui não tem muita relação com o conteúdo de lá, tá? Então você não vai perder nada, você não vai ficar confuso. Mas é importante pra gente ficar alinhado e você ter um pouco mais de consciência sobre os próximos conteúdos que virão aqui, tá? Cara, eu não estava planejando fazer esse conteúdo agora, até porque, como eu mencionei no vídeo, no primeiro vídeo, eu não tenho um compromisso com frequência de postagem nem nada. Mas eu estava conversando com um amigo meu, que também trabalha no marketing digital, presta serviços aqui no marketing digital, e a gente estava pensando, cara, o que que você, sei lá, o que que eu faria de diferente, o que que você faria de diferente caso você fosse iniciar no mercado digital hoje, sabe? Eu falei, cara, eu acho que esse é um tema que vale a pena eu ir um pouco além dessa conversa aqui e trazer um conteúdo sobre isso, porque eu acho que pode ser muito útil para você que talvez queira ingressar nesse mercado, sabe? Então, vamos lá, mas... Pessoal, é muito importante, antes de eu começar esse vídeo aqui, ressaltar uma coisa. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas capacidades, tá? É com base nas capacidades que eu acumulei, na bagagem de conhecimento que eu tenho de quase 2 anos de foco aqui no trabalho do digital, tá? Então, é claro que existem muitas estratégias de você entrar, existem muitas formas de você fazer dinheiro aqui, mas eu vou falar em específico sobre uma, e que é a mais tradicional possível, tá bom? E essa forma, cara, que eu vou falar, ela é a forma mais tradicional, ela é a forma mais padrão, e dentro dela existem duas maneiras de você começar aqui, tá? A primeira, você começar como prestador de serviço, ou a segunda, que é você começar divulgando algum serviço seu, ou divulgando algum conhecimento seu. E esse conhecimento ele pode ser englobado dentro de um infoproduto, alguma coisa desse sentido, tá bom? Mas, cara, vamos lá. Como prestador de serviço, o que que eu considero que você pode fazer hoje e que eu acho interessante e que eu acho que pode até encurtar um pouco o tempo de resultado que você colhe aqui, tá? O primeiro de tudo é... Cara, eu não fiz nenhum roteiro, então o que vem na minha cabeça eu vou falando aqui, então talvez as coisas não estejam meio organizadas, mas eu acredito que no fim vai fazer sentido. Mas eu acredito que vale a pena você começar como prestador de serviço, se você começar como prestador de serviço, você começar explorando o máximo possível dos trabalhos que tem aqui. Porque quando a gente fala de prestar serviço no marketing digital, a gente tem várias áreas. A gente tem o copywriter, que basicamente é o que eu faço hoje. A gente tem o gestor de tráfego, a gente tem o social media, a gente tem o suporte, a gente tem tudo isso, sabe? E por que que eu acho muito interessante você já começar prestando serviços em cada uma dessa área, buscando oportunidade de trabalhar para cada uma dessas pessoas que precisam desses profissionais? Por quê? Porque, cara, eu acho que você consegue explorar muito bem a naturalidade que você tem com cada atividade. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que quando você alinha a naturalidade, um talento, uma coisa mais natural que você tenha a alguma atividade com algumas capacidades que você precisa desenvolver, você consegue ir muito mais longe, sabe? Então, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para desenvolver textos. Por quê? Porque eu sempre li com muita frequência. Sempre não, né? De uns 2 anos para cá eu comecei a ler com muita frequência. Mas eu sempre tive muita facilidade para ler e para escrever textos, sabe? Então, por conta da leitura, cara, eu lia, eu fazia resumo, eu escrevia aqui no computador, aqui no bloco de notas, então tudo isso me permitiu ter um pouco mais de familiaridade com a atividade em si. E, cara, eu aliei isso com a atividade específica que eu estou desenvolvendo, então eu não tive muito trabalho para conseguir desenvolver alguns materiais de início, sabe? Diferente seria, por exemplo, se eu fosse prestar serviço como designer. Cara, eu sou horrível para desenvolver parte de arte, eu sou horrível para desenvolver parte visual. Então, eu teria que, além de desenvolver as habilidades técnicas para isso, eu teria que pensar em como que assim, como que eu ia desenvolver algumas habilidades que seriam mais naturais, sabe? Então, eu não sei se fez muito sentido, mas no fim eu acho que se você alinhar uma coisa que você já faz de uma forma mais natural, alguma coisa que você reconhece que é um talento mais natural seu, há uma coisa que você há coisas que você precisa desenvolver futuramente, que aí já vem habilidade técnica, já vem uma série de coisas que você vai desenvolver no decorrer do caminho, eu acho que você consegue performar muito melhor, sabe? Então, cara, primeiro, para pra pensar nisso. Comece trabalhando como suporte, comece trabalhando como gestor de tráfego, faça algumas atividades copy, faça algumas atividades de designer também, e, cara, faça por tempo suficiente para entender qual que você acha que você desempenha melhor, sabe? Vai ser um autoconhecimento muito bom, eu acho que pode ser muito útil.
Cara, eu tô fazendo aqui, percebi que eu sou muito bom com designer de uma forma natural. Cara, eu não tenho muito saco pra ficar atendendo cliente no suporte, nem nada disso. Bicho, faz mais sentido você focar nisso então, sabe? E aí você começa a desenvolver algumas habilidades que se relacionam principalmente com essa atividade exclusiva que você tá exercendo agora, tá? Então, primeiro, eu acho que vale o teste, bicho. Se você não tem uma bagagem de experiência muito grande com esses serviços a ponto de você já conseguir definir isso de cara, e se você, principalmente se você é novo, se você tem, cara, 18, 20 anos de idade, que é uma idade assim que eu acho difícil, não regra, mas é difícil você ter uma bagagem de conhecimento muito grande com relação a serviços, eu acho que faz mais sentido você começar por esse lado, tá? Por sorte, eu digo por sorte, não por experiência, por conscientização, mas por sorte eu fiz isso e eu consegui em pouco tempo, assim, questão de nem 5 meses, cara, menos de 5 meses, assim, trabalhando de forma intensa, eu consegui perceber que eu tinha mais familiaridade com a atividade de copy, e aí foi o pontapé inicial pra mim decidir que eu seguiria fazendo isso, sabe? Então, primeiro, eu acho que seja muito interessante você fazer isso, porque você consegue ter um pouco mais de clareza. Cara, segundo ponto, assim, não vou nem pontuar, vou falar 3, 4 pontos de cada, nem nada, mas segundo ponto que eu acho muito interessante, eu acho que faz sentido você pensar também, após você definir, né, qual que é o tipo de trabalho que você vai exercer e tudo mais, eu acho que faz sentido você pensar no tipo de cliente que você vai atender, tá? E, cara, isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Porque é natural que a gente comece, a depender da fase que você está, se você é uma pessoa que você está migrando, se você trabalha, por exemplo, em uma empresa, se você é CLT, ou se você está prestando algum serviço em algum outro formato, não sei, e você está no processo de migração, você tem que se atentar muito bem nisso, porque às vezes quando a gente está no processo de migração, a gente para e pensa só no dinheiro que a gente precisa para manter a vida ali, né? Então você pensa basicamente, cara, eu tenho os custos fixos que chegam no valor X, então eu preciso de um valor, preciso que alguém me pague esse valor para mim conseguir me manter aqui a ponto de conseguir dar certo. E cara, de início é legal você pensar dessa forma, tá? Você pode pensar dessa forma, você tem a liberdade para pensar dessa forma, porque você precisa desse processo de migração. Mas você não pode ficar aí por muito tempo, cara. Você não pode ficar se baseando só nisso. E que você tem um custo de, sei lá, R$ 1.000 por mês, e então se eu ganhar 1.500 aqui eu tô de boa porque eu pago meus custos e sobra em dinheiro. Porque se você ficar nisso muito tempo, você vai ficar travado nisso, sabe? Então, quando eu comecei, eu tinha isso em mente, porque quando eu comecei eu já não morava mais com os meus pais, já não morava mais com a minha mãe, e eu já tinha responsabilidade de pagar conta, de fazer compra para casa, tudo isso. Então, eu tive essa conscientização, então eu migrei pensando nisso, em, cara, quanto que eu preciso para me bancar, mas eu consegui ter esse estralo um pouco rápido também, sabe? De que, cara, não faz sentido eu ficar somente nesse jogo aqui. Então, para pensar que o tipo de cliente que você tem, ele é o cliente que vai definir se você vai ficar muito tempo nesse formato ou se é o cliente que vai te permitir crescer, tá? Então, para pensar que é o seguinte, você precisa fazer essa migração, é legal, você pode pensar dessa forma, mas, cara, muda a chavinha rápido e fala, cara, eu preciso me associar a quem? Que tipo de cliente que eu tenho que ter uma associação melhor e que vai me permitir ganhar mais dinheiro no decorrer do tempo, sabe? Porque hoje, cara, a gente tem a rodo, muito cliente que está disposto a te pagar, sei lá, cara, R$ 2.000 por mês aí por, cara, 3, 4, 5 anos, sem você ter uma evolução financeira com isso, sabe? Tem cliente que ele, por exemplo, ele faz alguma divulgação, ele consegue alguns clientes, ele só precisa literalmente de alguém para fazer algumas tarefas manuais. Então ele vai te pagar ali e pra ele tá tudo bem. E se você não se mexer para isso, se você não tiver uma ambição de um pouco além, você vai ficar travado nisso, sabe? Então para pra pensar, cara, beleza, eu tenho as minhas contas, eu tenho isso daqui, eu tenho que garantir isso daqui, mas como que eu vou um pouco além disso? Como que eu faço parte de algum projeto que me possibilite crescer um pouco mais? Como que eu faço parte de algum projeto que não me pague somente salário fixo, mas um projeto que me pague comissão, que me dê participação de alguma coisa nesse sentido, sabe? Então acho que vai fazer muito sentido para você e você consegue linkar também a sua mão de obra, o tipo de serviço, o tipo de trabalho que você faz com o resultado, sabe? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com cliente, eu atendo cliente, que eu tenho o valor fixo que eu cobro desse cliente, mas eu tenho também a porcentagem de vendas que eu cobro com relação ao trabalho que eu faço. Então, cara, tem a atividade de copy que eu desenvolvo e eu cobro não somente pelo fixo, eu cobro também pelo resultado que aquela copy em específica gera, sabe? Então é interessante você pensar nisso, porque às vezes você se associa com uma pessoa muito grande, que tem uma possibilidade de dar um ganho muito grande, e se você não tiver um pouco dessa conscientização, você pode estar deixando dinheiro na mesa, sabe? Então, cara, não sei se ficou muito confuso, eu entrei muito a fundo, mas eu vim mais raciocinando aqui sem nenhum tipo de roteiro nem nada, mas eu acho que faz muito sentido você pensar nesses dois principais pontos, sabe? Explore o máximo, descubra qual que é a atividade que você tem mais facilidade em exercer e, cara, trabalhe muito em cima disso para você ficar muito bom nisso, porque com toda certeza, se você tem facilidade para fazer alguma atividade, você trabalha em cima disso para potencializar ainda mais, você vai ficar muito melhor do que a pessoa que ela não tem um talento natural para fazer aquilo, sabe? Então, após isso, após estar trabalhando, cara, pense um pouco fora da caixa. Depende muito da sua ambição também, né? Mas independente, pense um pouco além do salário fixo que você vai receber dessas pessoas. Pense no projeto em si, sabe? Comece a se abrir e pensar, né, um pouco além da atividade em si que você exerce.
Começa a pensar em como que você pode, se esse cliente te permite ganhar um pouco mais, se esse cliente ele tem um comprometimento com o crescimento, se esse cliente ele daqui 3, 4, 5 meses, ele te dá uma previsibilidade de ganhos maior, sabe? Então acho que é muito interessante você pensar por esse lado. Cara, já tá chegando a 10 minutos de vídeo aqui, o intuito era fazer só 10 minutos, mas eu vou encerrar esse tema da prestação de serviço e se te surgiu alguma dúvida ou você quiser abordar um pouco mais sobre isso, pode até me chamar lá, a gente conversa mais sobre isso. Eu já vou entrar aqui em como que eu acho que você deveria começar se você fosse não prestar serviço, mas você quer divulgar algum trabalho seu, tá? Cara, vamos lá, deixa eu pensar. Hoje, eu percebo que as pessoas elas têm uma percepção muito errada sobre como que elas começam divulgando alguma coisa na internet, sabe? Então as pessoas literalmente elas acham que basta elas ter um produto, basta você ser, por exemplo, não sei, cara, basta você ser um psicólogo e aí você formula um produto e você vai colocar ali e vai ser tudo lindo, maravilhoso e isso vai vender. E não, tá? Com a pouca bagagem que eu tenho aqui no digital, eu já pude acompanhar algumas pessoas que tiveram muito sucesso, algumas pessoas que divulgam seus produtos e algumas pessoas que não conseguiram ter um avanço muito legal. E o que diferencia essas pessoas têm uma percepção um pouco mais ampla sobre o mercado em si, tá? Então, cara, você vender um produto seu no digital, ele vai muito além de você formular um produto e rodar tráfego em cima dele e colocar ele ali, sabe? Ele tem muitas coisas que antecedem isso que garante o resultado desse produto. Então, cara, não sei se eu pensar aqui rápido, alguma coisa que já entra até no meu serviço, assim, que é basicamente você fazer uma pesquisa de mercado muito boa, sabe? E quando você faz uma pesquisa de mercado muito boa, você, você começa a se conscientizar e conhece um pouco mais sobre os outros produtos que têm relação com aquilo que você fala. Então, se você é um psicólogo, você vende um produto para psicólogos, você consegue enxergar o que outros profissionais estão fazendo para divulgar esse serviço. Você consegue conhecer um pouco mais sobre o público desse produto, sabe? Então você começa a perceber, cara, talvez o que eu estou vendendo aqui, o que eu estou falando aqui não tenha tanto sentido, porque as pessoas estão buscando termos diferentes, tem outros profissionais falando sobre termos diferentes, e o que eu estou achando que vai vender é só um achismo, não é uma coisa real, sabe? Então essa pesquisa de mercado, ela tem um pouco mais de intenção de você ter mais um choque de realidade, de você parar e pensar, cara, faz sentido eu estar vendendo isso? Será que isso daqui não está sendo a base de um achismo? Será que isso daqui não está sendo alguma percepção isolada minha? Será que realmente faz sentido, sabe? Então para pensar nisso. Para pensar um pouco mais nessa amplitude. Faça mais uma pesquisa, entenda o que as pessoas estão vendendo, as pessoas da tua área estão vendendo. Para pensar no que as pessoas estão buscando, sabe? E a partir disso, o que eu acho interessante você fazer? Cara, você já vai ter uma ideia muito grande, você já vai saber basicamente o que as pessoas buscam, você já vai saber basicamente como que os teus concorrentes estão se comportando. Então, a partir disso, você vai ter uma consciência muito grande sobre como que você pode se diferenciar, sabe? Então, por exemplo, você viu ali que tem 10 profissionais que estão em alta, que estão rodando muito anúncio, que estão vendendo muitos produtos. Cara, o que eles estão vendendo? Eles estão vendendo um produto para psicólogos. Puta, eu usei o exemplo psicólogo, não tenho base nenhuma de psicólogo, foi o exemplo errado, mas enfim. Mas eles estão vendendo produtos para psicólogos que querem se formar, que estão no início de carreira e tal, e você fala, beleza, como que eu posso me diferenciar? Eles estão vendendo um formato X, como que eu posso melhorar esse formato deles, sabe? Como que eu posso pegar, busque falhas neles, sabe? O que você acha que está errado? O que você acha que você pode melhorar? Faça toda essa análise e pegue tudo isso e englobe no seu produto. Você já tem consciência do que os profissionais estão fazendo, você já tem consciência sobre o que as pessoas buscam, agora você pega esses pontos de melhoria e o que está funcionando e engloba no seu produto. Quando você fizer isso, você vai perceber que, cara, vai muito além do machismo. A gente costuma ter uma percepção de que eu vou criar um produto e eu vou colocar isso no mercado porque as pessoas estão buscando isso. Não, cara, é muito diferente. O que você acha que as pessoas estão buscando é muito diferente do que de fato as pessoas estão buscando, sabe? Então faça essa pesquisa, faça esse processo de reflexão mais assim mesmo. E aí você pula para a próxima etapa, que é a etapa de agora você pode desenvolver o que você acredita ser uma boa solução. Por quê? Porque você fez uma pesquisa, você está... A base disso tudo não é um achismo. A base disso é realmente o mercado, é como que as coisas estão funcionando, sabe? E a partir daí... Cara, você parte para o próprio desenvolvimento do seu material em si, sabe? Você parte para o desenvolvimento do seu produto. Aí você vai partir para o desenvolvimento do que você está divulgando, assim. Aí aqui nessa etapa, ela já vem a parte mais técnica da coisa, sabe? Já vem a parte em como que você vende a sua mensagem de uma forma melhor. Como que você formula uma estrutura de produtos melhor. Mas, cara, essa base técnica, ela fica muito mais fácil e ela vai ser muito mais assertiva se você anteceder isso com essa pesquisa de mercado e com esse conhecimento geral do público, tá? Então, essas outras partes, elas ficam mais fáceis, assim, óbvio que não é fácil você desenvolver uma estrutura de vendas muito bem feita, mesmo tendo consciência disso, mas, cara, você já se livra daquele grupo de pessoas que elas só começam com achismo, sabe? E às vezes essas pessoas, elas são boas tecnicamente. Às vezes, um cara que ele é um puta vendedor,
ele vai colocar o seu produto no ar, mas por não ter essa base muito sólida de mercado, por não ter essa base muito real do que as pessoas buscam, ele não consegue ter sucesso, mesmo ele tendo um produto de muito boa qualidade, sabe? Então, cara, isso conta muito, sabe? Não é regra, é claro que tudo isso que eu estou falando não é uma regra. Tem muita gente aí que tem conteúdo bom, mas não tem a mínima noção de mercado e nada e tá vendendo. Mas a gente tá falando do geral, tá? A gente tá falando de uma forma geral, que a maior parte das pessoas não consegue performar seguindo esse modelo meio aleatório, meio de achismo, tá? Então, de uma forma geral, cara, eu acho que deu pra concluir aqui, mas basicamente cara, se tu presta serviço, busque entender no que tu é bom, no que você acha que você consegue trazer de benefícios para as pessoas assim, e se atente ao processo de uma forma geral, sabe? Preste serviço, preste um bom serviço, descubra no que você consegue desenvolver com mais familiaridade e preste muita atenção no tipo de projeto que você está envolvido, porque às vezes pode ficar muito tempo estagnado recebendo um salário fixo ali em troca só de pagar suas contas, esse tipo de coisa, e não é muito o intuito das pessoas que querem entrar no digital, sabe? Então busque fazer parte de projetos bons, busque fazer parte de projetos onde as pessoas tenham um comprometimento com o crescimento em si e principalmente de projetos onde você perceba que você pode ter uma participação, uma porcentagem, alguma coisa nisso, porque, cara, é aqui que de fato você vai ganhar muita grana, sabe? Eu não sei se tu tem o objetivo de ganhar muita grana, mas eu acredito, tá? E pelo que eu já vi de pessoas que ganham muita grana, essas pessoas elas têm participação, essas pessoas elas têm ali uma comissão muito boa no projeto que elas fazem parte. Então, elas não vendem somente a hora dela, elas vendem o resultado que o trabalho dela gera, sabe? Então, elas conseguem lucro com o resultado que o trabalho dela geram. Então, isso faz muito sentido. Então, se você for começar com prestador de serviço, eu acho que é basicamente isso, pensando rápido aqui. É claro que eu poderia estruturar muita coisa se eu tivesse feito um roteiro, alguma coisa, mas eu não fiz, eu comecei a gravar aleatório aqui. E se você vai começar divulgando um produto seu, alguma coisa nesse sentido, pare para pensar nisso também. Pare para pensar que você tem um conteúdo bom, você tem uma mensagem boa e que isso de fato, se você realmente acredita que isso de fato ajuda as pessoas. Cara, tô aparecendo aqui de novo, meu celular descarregou. Eu tinha esquecido que ele tava em 2% e acabou desligando e cortou aqui. Mas eu me recordo que eu tava falando de... Eu tinha meio que dado uma conclusão, né, sobre você começar prestando serviço, você começar vendendo algum produto, algum conhecimento seu, enfim. Mas eu acredito que... Cara, eu não lembro muito bem de onde eu parei, mas enfim. Mas, cara, é basicamente isso. Se você for começar prestando serviço, se atente nesses dois pontos. Eu acho que é interessante você pensar nisso, porque com a bagagem de conhecimento que eu tenho, foi isso que eu percebi. Eu acho que é muito útil. Então, se atente no tipo de serviço que você vai prestar, sabe? Teste bastante, trabalhe como designer, trabalhe como suporte, veja qual que você tem um pouco mais de familiaridade, qual você se encaixa mais. E após isso, se atente muito bem aos projetos que você entre. Faça parte de bons projetos, tá? E se você vai começar divulgando algum produto, alguma coisa tua, se certifique de que, cara, isso é validado. Se certifique de que a tua mensagem ela é de fato verdadeira, sabe? Por exemplo, cara, não tente vender como ficar rico se você não é rico. Não tente vender como ter a porra de um puta de um shape se você não tem um shape muito bom, sabe? Então, se atente na realidade que essa sua informação tem. Isso de fato é validado, sabe? Se você vai falar sobre estudo, cara, se atente se você tem de fato um método de estudo que seja muito bom, sabe? Porque se você colocar alguma coisa que não é real no mercado, as pessoas elas percebem, sabe? E aí você vai cair do cavalo muito cedo, muito cedo. Porque as pessoas elas vão começar a perceber, elas vão começar a zoar você, elas vão começar a falar, cara, isso que tu tá falando não é verdade, e aí você não vai ter tranco pra segurar, tá? Então, valide se a sua ideia de fato funciona, valide se o que você está falando de fato tem base, tem realidade, tem fundamento e tem resultado. E aí você começa toda essa parte de conscientização do mercado, conscientização dos seus concorrentes. E a partir disso é parte técnica que fica para um próximo vídeo aqui, tá? Mas, cara, de resumo, acho que é isso. Acho que foi o que eu pensei aqui. Pessoal, eu não estruturei nada, então não fiz nenhum script, nada. É claro que esse conteúdo ele poderia ter sido um pouco mais útil, assim, eu acredito, se eu tivesse estruturado alguma coisa, mas é só abrir a câmera aqui e aí eu fui desenvolvendo o raciocínio, tá? Mas pensa por esse lado, eu acho que vai fazer sentido, se tu é um prestador de serviço, começar por esse caminho, ou se você tem algum produto, algum serviço, ter um pouco mais desse processo de consciência. O que vem depois disso é a parte técnica, e a parte técnica você consegue desenvolver mais com trabalho, assim, sabe? Então, esse processo de conscientização eu considero que seja um dos mais importantes, tá bom? Mas de resumo é isso, se esse conteúdo ele te ajudou de alguma forma, cara, deixa um comentário aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se você gostou, se você não curtiu também pode deixar seu feedback de melhoria aqui. E se você tem interesse em dar continuidade um pouco mais nesse tema, ficou com alguma dúvida, alguma coisa, me chama lá no Instagram que a gente conversa um pouco mais. Cara, vai ser um prazer imenso poder conversar com você sobre isso. E é basicamente isso, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.